Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar reunido com meus irmãos nessa noite de domingo para adorar o Senhor, como acabamos de cantar. Nós invocamos o Teu nome para a Tua presença estar presente nos nossos corações, para que o Senhor faça transformação essa noite, Deus. Pedimos que o Senhor também fale aos nossos corações através do Teu servo, pastor Wallace, que tem conduzido a Tua igreja, Deus, tem instruído as Tuas ovelhas. E pedimos, eu peço pelos meus irmãos, por essa semana também que se inicia, os nossos trabalhos, os nossos afazeres, que o Senhor esteja à frente de tudo, nas decisões, no dia a dia, no diálogo com o nosso próximo, para que nós possamos ser exemplo em tudo que nós fizemos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em nossos corações, amém? Que alegria a gente poder estar na casa do Senhor, não é verdade? Esse talvez seja um dos momentos que eu mais anseio na minha vida, durante os meus dias, de poder estar reunido com os irmãos em adoração, na presença de Deus. São momentos de grande alegria, de momentos de crescimento, de fortalecimento espiritual. Nós nos aproximamos mais do Senhor, nos sentimos tão bem aqui, louvando a Ele. E agora, neste momento tão precioso, talvez o momento mais importante do nosso culto, é o momento onde Deus ele fala conosco através da sua palavra. Nós vamos, conforme informado na semana, nós vamos iniciar hoje uma série de meditações na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, e dê uma boa olhada à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia. Compartilhe com este irmão ou irmã que esteja sem, para que todos possam juntos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos fazer esta série de exposições dentro da carta de Paulo aos Efésios, então vamos seguir dentro de uma estrutura que o próprio texto nos oferece. E mensagem após mensagem, nós vamos estar prosseguindo, analisando todo o contexto desta carta. Antes de nós fazermos a leitura deste texto, nós gostaríamos, com grande alegria, de reconhecer aqueles que estão nos visitando aqui nesta noite. Talvez você esteja conosco aqui pela primeira, pela segunda vez. Gostaríamos de reconhecer você, cumprimentá-lo devidamente. Alguém conosco que está aqui pela primeira vez ou pela segunda vez? Todos são já de casa? Ok. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Nós ficamos muito felizes com a presença de cada um dos irmãos. A partir do versículo 1 do capítulo 1 de Efésios, nós vamos ler até o verso 14. Essa será a nossa primeira exposição, a introdução desta carta. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alcançou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça.
que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, e fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? A gente quase fica sem ar ao fazer a leitura dessa introdução da carta. Porque, de fato, essa mensagem introdutória é como um cântico de louvor e de adoração a Deus. E é quase que uma sequência de palavras ininterruptas. Quase nos falta o fôlego para chegar ao final delas. Mas antes de nós introduzirmos a mensagem, é importante a gente pensar no pano de fundo, né, Gilberto? A gente pensar no contexto em que essa carta ela foi escrita. O apóstolo Paulo, depois de ter plantado a igreja em Corinto, no lançamento da nossa campanha de missões, falamos em Atos capítulo 18, o texto base aí da nossa campanha de missões, e depois de Deus ter realizado uma grande obra através da vida do apóstolo Paulo ali em Corinto, ele sai daquela cidade junto com aquele casal enviado por Deus para dar suporte ao seu ministério, Áquila e Priscila, e ambos prosseguem uma viagem saindo de Corinto. Áquila e Priscila ficam juntamente com Apolo, um gentil conhecido por eles ali, que pregava o evangelho muito bem, propagava a mensagem de que Jesus de fato era o Senhor. Áquila e Priscila ficam com Apolo ali para um discipulado, para um treinamento, e Paulo prossegue sua viagem para Éfeso. E é interessante porque Éfeso é uma cidade que ficava muito próxima de Corinto. Bastava atravessar o mar Egeu e você chegava ao outro lado da margem e você encontrava a cidade de Éfeso ali. Uma cidade muito grande, muito importante também no Império Romano. Naqueles dias do apóstolo Paulo, Éfeso estimava-se que tinha aproximadamente 300 mil habitantes. O seu anfiteatro, ele podia receber tinha capacidade de receber até 25 mil pessoas. Era uma cidade de origem grega, também possuía uma idolatria muito forte. Assim como Corinto tinha seu acrópole, com um templo a deus Afrodite, em Éfeso havia também uma acrópole, um templo que era dedicado à deusa Diana. E ali havia também muito paganismo, muita idolatria. Éfeso também foi conhecida como uma cidade marcada muito forte pela feitiçaria. Quando o apóstolo Paulo chega à cidade de Éfeso, ainda na sua segunda viagem missionária, ele chega até a cidade de Éfeso e começa então a procurar meios de poder compartilhar a palavra de Deus. E ele logo descobre que havia uma comunidade de judeus ainda naquela cidade, se instalada ali, e havia até uma sinagoga também naquela cidade. Paulo então logo trata de aos sábados poder frequentar aquela sinagoga e pedir a oportunidade para poder falar a palavra de Deus ali. E ele conseguiu, durante algum tempo, compartilhar o evangelho, as boas novas de Jesus para aqueles habitantes, aquela comunidade judaica que ali estava. Só que com o passar do tempo, ele, de tanto afirmar que Jesus Cristo era de fato Senhor, e a palavra Senhor no seu original era Kyrios, ele utilizava muito essa expressão Kyrios como Jesus, referindo a Jesus como Senhor. Ele logo percebeu que havia naquela cidade o culto ao imperador romano.
E esse culto ao imperador romano, as pessoas, quando cultuavam o imperador romano, eles se referiam ao imperador como Quírios, como Senhor. Então, quando Paulo começou a dizer que Jesus era Quírios, que Jesus era Senhor, eles logo começaram a se incomodar com isso. Eles logo começaram a perceber que, de fato, não era bem, o apóstolo Paulo não era bem aceito, bem quisto por eles ali. E logo trataram de expulsar Paulo daquela sinagoga, trataram logo de retirá-lo dali, e Paulo teve de sair daquela sinagoga, mas pela graça de Deus ele encontrou pessoas que haviam ouvido a mensagem e se convertido, e pôde então dar início a uma nova comunidade de cristãos a partir desses irmãos que haviam se convertido com as suas pregações, e ali surge então a igreja dos Efésios. Paulo fica aproximadamente 2 anos e meio trabalhando naquela cidade para plantar uma igreja. Durante 2 anos e meio, Paulo pregou o evangelho e um grande avivamento aconteceu ali. Nós vamos ver toda essa história que eu estou narrando para os irmãos em Atos capítulo 19. E lá vai dizer que o avivamento foi tão grande e houve um grande número de conversões, inclusive de ex-feiticeiros, pessoas ligadas à magia negra, né? Que foi organizada uma grande fogueira em praça pública e as pessoas trouxeram seus livros de magia para serem queimados em praça pública. E assim o Senhor foi maravilhoso em poder transmitir ali a tua graça sobre a vida daqueles irmãos, e aquela igreja cresceu, se fortaleceu, se consolidou na cidade de Éfeso. E assim Paulo, depois de 2 anos e meio, saiu dali e partiu. 6 anos depois, o apóstolo Paulo esteve na sua primeira prisão. Por volta do ano 60 depois de Cristo, ele esteve preso em Roma. E então ele recebe notícias a respeito de como estava a igreja de Éfeso. Durante 2 anos e meio, aquela igreja foi plantada, foi consolidada. Mas 6 anos depois da partida de Paulo daquela cidade, foi o tempo suficiente para que aquela igreja começasse a sofrer um grave declínio moral e espiritual, fazendo com que o mundanismo que estava à sua volta e que batia às suas portas, se adentrasse e se instalasse em seu seio. Aquela igreja começou a provar de um declínio moral e espiritual tão grande que nós vamos encontrar trechos no Novo Testamento que falam a respeito da situação em que a igreja de Éfeso estava. Principalmente quando nós lemos o livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, as cartas dirigidas, né? E uma delas foi dirigida à igreja de Éfeso. E o que se diz a respeito daquela igreja? Que era necessário, ela precisava lembrar de onde ela havia caído e voltar ao primeiro amor. É uma igreja que, infelizmente, cedeu às pressões daquele mundo, e o mundanismo daquela época havia se instalado de tal forma no meio da igreja que muitos daqueles irmãos começaram a sofrer, especialmente nos seus relacionamentos. Aquela igreja, a igreja de Éfeso, era formada por gentios, cristãos de origem grega, mas também haviam judeus convertidos ali. E por causa desse declínio moral e espiritual que a igreja vinha sofrendo, por causa do mundanismo que havia se instalado no meio dela, passou a existir também muitos conflitos nos relacionamentos entre os irmãos. Uma divisão muito grande dentro da igreja, onde cristãos de origem judaica se impunham com superioridade sobre aqueles que não tinham a mesma origem que eles, cristãos que eram gentios ou gregos. Isso era muito ruim. Quando essa notícia chega ao apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, uma prisão domiciliar, né? Paulo, mais do que depressa, ele escreve essa carta para transmitir essa mensagem a esses irmãos. Esta carta que Paulo escreve foi dirigida a esses irmãos e ela está dividida em 2 partes como um todo. Efésios, ela possui 6 capítulos, mas nós vamos perceber que do capítulo 1 até o capítulo 4, o início do capítulo 4, Paulo traz uma mensagem de cunho mais teórico, mas muito rico, muito profundo, cheio de conteúdos, que fala a respeito especialmente dessa teologia maravilhosa que é a graça de Deus, de nos amar como pecadores, de ter um plano de redenção, de enviar seu Filho Jesus para morrer por nós, de enviar o Espírito Santo para ser o penhor da nossa herança.
todas essas riquezas espirituais que Deus, Ele disponibilizou para nós, igreja dele, de forma gratuita, ele expõe na primeira metade dessa carta. E na segunda metade dessa carta, a partir do capítulo 4, verso 17 em diante, até o final do capítulo 6, Paulo ele começa a trazer todas as implicações dessa teologia, dessa doutrina, de forma prática na vida da igreja. Ou seja, como todas essas verdades, todas essas riquezas espirituais, todo esse conhecimento que nós possuímos a respeito do amor de Deus, da sua graça, do seu plano eterno de salvar o seu povo, de escolher um povo para si, quais são as implicações, o significado disso, de maneira prática nos nossos relacionamentos. Então, Paulo, de forma muito didática, une a ortodoxia à ortopraxia. Ele une a doutrina à vida prática cotidiana dos irmãos. E nós vamos introduzir essa carta conforme o trecho que nós lemos aqui, a partir do verso 1 até o verso 14. A partir do verso 1, nós vamos entender aqui que Paulo ele faz o seu cumprimento como de costume, né? Um cumprimento inicial da carta, e ele logo se coloca diante dos irmãos para dizer que toda a sua doutrina, todo o seu ensino, ele tem uma fonte, e que não é nele mesmo. Ele não é a fonte da autoridade, da mensagem, da palavra que está sendo pregada. O que ele diz no verso 1? Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Paulo não era apóstolo pela sua própria vontade. Paulo ele não colocou a mão na sua própria cabeça e se impulsou o pastor ou apóstolo. Não. Paulo foi alguém escolhido por Jesus naquele caminho para Damasco, onde ele teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Ali ele foi chamado por Deus. Ele foi separado pelo Senhor para uma missão. Então toda a sua mensagem, toda a sua doutrina, tudo aquilo que ele transmitia, não vinha dele mesmo, mas tinha origem no próprio Deus. Ele transmite essa mensagem aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, e ele saúda aqueles irmãos com a graça e a paz da parte do nosso Deus. E é interessante porque também há um significado especial nesse cumprimento, né? Quem de nós não gosta de receber a graça e a paz quando cumprimentamos uns aos outros, não é verdade? Não é algo tão maravilhoso? E isso tem um sentido especial, porque a paz que nós temos em nosso coração é fruto da graça de Deus. Quando nós recebemos a graça de Deus, que foi revelada na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso coração transborda de paz. Nós recebemos a graça do Senhor e fomos salvos por meio desta graça, e por causa da paz que nós recebemos, fruto dessa graça, somos reconciliados com o Senhor. Lembra em Romanos capítulo 5? Justificados, pois, temos agora paz com Deus. Ou seja, se antes nós estávamos com o coração em guerra, em conflito contra o Senhor, mediante a graça de Deus que foi revelada em Jesus, passamos agora a ter paz com o nosso Senhor. Essa paz é fruto da graça. É por isso que nós cumprimentamos as pessoas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Porque é tudo que nós temos e é a riqueza mais preciosa que nós possuímos no Senhor, é a graça e a paz. Se existe algo de maravilhoso que nós podemos oferecer a alguém, é a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A partir do verso 3 em diante, irmãos, o texto aqui ele vai se estruturar de uma maneira maravilhosa. O texto que nós lemos do verso 3 até o verso 14, como eu disse aqui no início, é uma verdadeira canção de adoração a Deus. É um cântico, um salmo. Ele inicia de uma forma dizendo no verso 3, bendito seja Deus. Ele inicia essa canção de adoração a Deus dizendo, bendito seja Deus. Mas por qual motivo? Por qual motivo Paulo está adorando e bendizendo o nome do Senhor? Toda a passagem aqui se destaca para nós o agir de Deus por meio de Jesus Cristo. Toda essa passagem do verso 3 até o verso 14 mostra a maneira como Deus ele atua por meio da vida do seu Filho Jesus Cristo. A partir desse texto, nós somos convidados a desprender o nosso olhar de tudo aquilo que é material e visível aos nossos olhos. Tudo aquilo que cerca os nossos olhos e que nos faz contemplar e que Deus está de alguma maneira realizando à nossa volta.
A bem da verdade, irmãos, é que nós, por muitas vezes, temos os nossos olhos cativados para contemplar somente aquilo que é visível e perceptível aos nossos olhos. Tudo à nossa volta tem um propósito de bombardear o nosso olhar e nos fazer, muitas vezes, acreditar somente naquilo que os nossos olhos veem. Mas o que o apóstolo Paulo está aqui propondo para nós é que nós voltemos os nossos olhos para aquilo que não aquilo que os nossos olhos veem, mas aquilo que os nossos olhos não percebem. Porque a bem da verdade, irmãos, é que existe uma realidade à nossa volta que não é visível aos nossos olhos, pois se trata de uma realidade espiritual. E essa realidade é tão verdadeira quanto aquela que é visível aos nossos olhos. Essa realidade espiritual, ela nos cerca. E Paulo fala a respeito dessas riquezas espirituais que estão presentes nas regiões celestes. Este é o termo que o apóstolo Paulo usa. Se nós, muitas vezes, ó Deus, somos levados a esquecer daquilo que Deus está fazendo por nós, em um aspecto espiritual, em uma esfera espiritual invisível, nós muitas vezes nos perdemos em nosso caminho. O nosso próprio cristianismo, ele passa a ser vazio e sem sentido. A grande pergunta que nós devemos fazer aqui no texto, meus irmãos, é o que o autor dessa carta, o apóstolo Paulo, ele enxerga nesse aspecto espiritual e que ele convida a todos nós aqui a olhar juntamente com ele. O que de fato o apóstolo Paulo está contemplando num aspecto invisível aos nossos olhos e que ele desafia a toda a igreja a parar de ficar prestando atenção somente naquilo que é material e visível aos olhos, mas passasse a considerar como algo mais importante essa realidade espiritual que nos cerca. A resposta é verso 3, veja aí: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Esta é a realidade espiritual que o apóstolo Paulo convida e desafia, até em certa medida, a igreja, para que ela volte o seu olhar, preste um pouco mais atenção, leve em alta consideração como algo mais importante do que a realidade visível e material à nossa volta. A verdade, meus irmãos, é que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, somos um povo abençoado por Deus. Nós somos um povo abençoado por Deus. E esta é a razão do louvor e da adoração, porque Deus em Cristo nos abençoou de uma maneira sobrenatural e imerecida. Paulo introduz essa carta tendo total ciência da realidade que a igreja vivia, sobretudo nos seus relacionamentos, mas ele quer que todos, unanimemente, voltem os seus olhares para esta realidade que é imprescindível na nossa vida cristã. Deus nos abençoou em Cristo, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E é aqui, meus irmãos, reside o cerne do Evangelho. A graça de Deus que foi revelada a nós através de Jesus. Mas o texto vai além. Nós não encontramos aqui apenas um convite para nos alegrarmos com as bênçãos espirituais concedidas a nós por Deus. Nós encontramos aqui também no texto respostas para o conteúdo dessa bênção. Em que consiste essa bênção espiritual? Como é que essas bênçãos espirituais se tornam concretas e visíveis na vida da igreja? Como nós podemos, de fato, experimentar essas bênçãos espirituais de maneira prática na nossa vida? Nós vamos então encontrar as respostas no próprio texto. O apóstolo Paulo prossegue nos versos 4 a 6, mostrando para nós que Deus, de uma maneira especial, em Cristo Jesus, Ele nos escolheu. Você consegue ter noção, a dimensão do amor de Deus entre toda a humanidade pecadora, Ele olhar diretamente para você e Ele te escolher, Ele separar você e estabelecer na sua vida planos, na sua vida,
Isso é algo maravilhoso. Glória seja dada a Deus, ao nosso Deus, por essa verdade. A nossa vida, meus irmãos, não é fruto do acaso. Ninguém aqui veio a esse mundo por acaso. Deus, Ele já nos amava e Ele já havia nos escolhido antes mesmo que nós viéssemos a esse mundo. A nossa vida não é fruto do acaso, mas está envolvida pelos planos de Deus, que nos alcançam desde a eternidade. Em Cristo, Deus nos escolheu. Ele fez uma opção preferencial por cada um de nós. Sabe qual é a diferença de um filho biológico para um filho adotivo? Um filho biológico, dentre muitas possibilidades, existe aquela em que você pode ter sem um planejamento, não é verdade? Às vezes você tem um relacionamento com alguém, um casamento, e talvez você não esperava, talvez não fazia parte dos seus planos naquele momento, mas de repente esse filho ele vem. Uma surpresa, de maneira inesperada, não é verdade? Mas um filho adotivo não. Um filho adotivo, ninguém anda pela rua e tropeça numa criança e fala, é meu filho. Não. Um filho adotivo, ele é benquisto, ele é escolhido, ele é planejado. Não existem muitas variáveis no que diz respeito à adoção de filhos. A verdade é que há uma escolha preferencial pela adoção de uma criança, não é verdade? E talvez, dentre as duas possibilidades de se ter uma criança, de se ter um filho, Paulo tenha escolhido esse tipo de escolha, filhos por adoção, para representar aqui a ideia central que ele quer transmitir a nós, de que Deus, de fato, ele nos escolheu. Veja o que o texto está dizendo para nós. Versos 4 a 6, ele vai dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. A verdade é que ele nos escolheu, irmãos. Não fomos nós que escolhemos a ele. Ele é quem nos amou primeiro. Ele estabeleceu planos para nós antes mesmo de nós o conhecêssemos. Antes mesmo de nós viéssemos a esse mundo, viéssemos a existência desse mundo, o Senhor Deus já havia nos escolhido e nos separado para Ele desde a eternidade. Na medida em que o Filho de Deus, ele vive uma vida justa e santa diante de Deus, é colocado diante de nós este fundamento, para que nós também possamos ser, assim como ele é, justos e santos diante dele. Na medida em que o Filho de Deus continua sendo Filho de Deus, se abre para nós a perspectiva de que também seremos seus filhos. Ao confiarmos na obra de Jesus pela fé, ao sermos batizados em nome de Jesus, ao nos aproximarmos da mesa da comunhão do Senhor, ao vivermos uma vida de obediência e gratidão, imediatamente participamos da sua filiação. Note aqui que a nossa eleição, ela acontece em Jesus. Ou seja, é por meio dele que nós somos acolhidos como filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Por Jesus somente. Não ao lado de Jesus, ou sem Jesus. Nem por nós mesmos. Somente por Ele. Somente por meio dele. Outra verdade que fica clara para nós aqui é que em Jesus Cristo, além de sermos escolhidos por Deus, eleitos por Ele, nós também fomos reconciliados com Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós fomos eleitos, acolhidos como filhos por adoção, participantes da herança do Senhor, como membros desta família. Tivemos os nossos pecados perdoados e fomos reconciliados com o Pai. Versos 7 e 8. O texto nos diz: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. Quem se rebelou contra Deus
não é capaz de interceder por aquele que é rebelde. Quem está escravizado não pode libertar os outros que estão escravizados. Não pode fazer nada por si mesmo e nem pelo outro que está na mesma condição que ele. Quem é devedor não pode, é devedor de uma dívida impagável, não pode quitar a dívida de outro que também possui uma dívida impagável. Quem é pecador não pode carregar o pecado dos outros sobre os seus ombros. Esta é a situação em que a humanidade vivia diante de Deus. Nós estamos diante de Deus como aqueles que se rebelaram contra Ele, como os escravizados pelo pecado, como devedores, como pecadores. E ninguém pode nos ajudar, porque todos estão debaixo da mesma sentença, da mesma condenação, do mesmo juízo. Ninguém pode fazer algo por si mesmo ou pelo outro. Somente Deus pode fazer algo. A nossa esperança vem somente dele. Aqui reside um mistério que nos surpreende, gerando em nossos corações profunda alegria e uma esperança verdadeira. Deus, ele interveio em nosso favor. Ele se manifestou com graça quando nós menos merecíamos. Deus, ele nos abençoa e nos concede, através do seu Filho Jesus Cristo, o que nos falta e o que não podemos providenciar por meio dos nossos próprios esforços. Perdão dos nossos pecados, a nossa completa redenção, a libertação dessa escravidão que nos subjugava. Essas, sem dúvida, irmãos, são bênçãos espirituais nas quais o Senhor tem nos abençoado. São verdades que o apóstolo Paulo tem trazido à tona à vida daqueles cristãos em Éfeso. E que, de alguma maneira, nós, hoje, somos relembrados e convidados a jamais esquecer de que somos a igreja do Senhor. Um povo que foi escolhido por Ele, separado por Ele, desde a eternidade. E somos ricamente abençoados por meio da sua graça, através de Jesus Cristo. Também o texto vai nos mostrar aqui que em Jesus Cristo, Deus revela a nós o seu plano de salvação. Veja o verso 9 e 10. Ele diz: e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Deus, ele não deixa a humanidade na incerteza, na dúvida a respeito de todos os seus propósitos. O Senhor Deus, ele traz à tona, ele revela ao nosso conhecimento, através da sua palavra, todos os seus planos maravilhosos. Ele deixa ressoar por toda a terra o seu convite, a sua intenção, o seu propósito. Ele deseja que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento do teu Filho Jesus, e que sem restrições sejam redimidos da culpa do pecado que impõe sobre os seus ombros, a todos aqueles que invocarem o nome do Senhor com sinceridade. Aquele que tem a sua vida destruída por causa dos fracassos que trouxeram dor e sofrimento à sua alma, esses podem experimentar a plena restauração das suas vidas. O que vive na angústia, ele pode encontrar a paz verdadeira no Senhor, porque existe esperança para ele. Até mesmo aqueles que passam pela morte saberão que encontrarão vida eterna e paz no Senhor. Aquele que está escravizado é liberto das suas algemas. Através de Jesus Cristo, nós provamos o maior milagre que um ser humano pode provar. E aqui eu não estou me referindo à ressurreição de mortos, à cura de enfermidades físicas, nada, senão a salvação de um homem pecador que está condenado ao inferno. Este sim é o maior milagre que alguém pode provar na sua vida.
ser alguém regenerado, nascido de novo. E somente o Senhor pode manifestar esse poder, transformar a vida de alguém assim. Verso 11 e 12, nós encontraremos aqui também outra verdade. É que em Jesus Cristo, o Senhor Deus, Ele nos torna herdeiros. Verso 11 e 12 ele diz: nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nós somos escolhidos por Deus, separados por Ele, feitos filhos por adoção. O Senhor Deus, Ele nos reconcilia com o Pai pela redenção operada no Filho, no Senhor Jesus Cristo. Ele revela a todos nós a perfeição do seu plano de redenção, do seu plano de salvação, e nos insere dentro de um contexto familiar, onde passamos a ser também participantes da sua herança celestial. Nós que éramos rebeldes, pecadores, filhos pródigos, que desperdiçávamos a herança recebida do Pai, hoje, unicamente por meio da fé em Jesus Cristo, somos herdeiros de todas as riquezas que Ele mesmo conquistou por cada um de nós. Não existe riqueza material dessa terra que há de se comparar com a herança que nos está reservada nas regiões celestiais, irmãos. Nós podemos dedicar a nossa vida inteira para acumular tesouros nessa terra, mas ainda assim não será suficiente e não será comparável com aquilo que o Senhor Deus conquistou por nós através de Jesus na cruz e que tem reservado a todos nós, sua igreja. Essa é a bênção que Deus em Cristo estende a todos aqueles que se entregam verdadeiramente ao Senhor e fazem isso sem reservas. O Senhor Jesus Cristo tem nos amado, tem nos acolhido, tem estabelecido para nós planos maravilhosos. Ele nos adota como filhos e nos insere à sua família, nos tornando participantes da sua herança. Se nós, de fato, irmãos, estivermos compreendendo todas essas palavras que eu tenho dito aqui, se nós, de fato, absorvêssemos essa mensagem em nossos corações, nós, como igreja, não teríamos motivos para divisão, não teríamos motivos para intrigas, para conflitos, não haveria motivos nenhum, porque todos nós teríamos um só entendimento, uma verdadeira comunhão, de que através de Jesus Cristo, Deus tem nos acolhido como um povo, como filhos, e temos sido amados e perdoados dos nossos pecados. E Deus tem reservado para nós uma herança incorruptível na glória. Sem dúvida nenhuma, vivendo essas verdades, tendo a compreensão clara dessas riquezas espirituais, seríamos um povo unido, caminhando no mesmo sentido. E essa é a intenção que o apóstolo Paulo tem ao introduzir essa carta dessa forma. E ele encerra aqui, os versos 13 e 14, mostrando para nós que através de Jesus Cristo, todas as suas promessas estão garantidas e seladas por meio do Espírito Santo. A garantia de que tudo aquilo que ele tem nos ensinado através da sua palavra, de fato, há de se concretizar sobre a vida da sua igreja, é a presença do Espírito Santo em nossos corações. Este é o penhor da nossa herança. É a garantia. Veja só, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a garantia de que de fato somos essa propriedade de Deus, somos esse povo escolhido, eleito por Ele, separado para Ele,
é que hoje somos selados com a presença do Teu Espírito Santo. Certamente a vida do cristão é marcada por tentações, por provações, por momentos de lutas e dificuldades. Quantas vezes nós nos sentimos inseguros ao olhar para nós mesmos? Quando olhamos para o espelho e vemos tantas falhas, tantos defeitos, tantos pecados ali, a nossa infidelidade a Deus, que tantas vezes se evidencia através das nossas escolhas, das nossas decisões. Muitas vezes nós nos perguntamos se seremos capazes de preservar a fé até o último dia. Se de fato nós estaremos prontos e não seremos pegos em flagrante delito quando o Senhor aparecer para nos levar com Ele. Diante dessas incertezas que envolvem a nossa vida aqui, irmãos, o texto ele termina nos dando uma palavra de conforto e de segurança. Aquele que foi escolhido, aquele que foi reconciliado, aquele que foi adotado por Deus como filho e feito herdeiro juntamente com Cristo de todas as riquezas espirituais, aquele que realizou todas essas coisas, o próprio Filho, quando nós ainda éramos inimigos dele, este mesmo foi amado, perdoado, redimido e selado com o Espírito Santo de Deus. A nossa segurança não é fruto da nossa dedicação, do nosso esforço, da nossa maneira de viver ou se comportar nessa terra. Não. A nossa segurança, a nossa esperança repousa nas mãos do nosso Deus. O que significa de fato ser selado pelo Espírito? A imagem aqui remete-se ao selo colocado do imperador romano, quando se fazia um documento. E ao final, a assinatura do imperador era quando a vela era a parafina derramada, derretida sobre a carta, e o imperador tinha o selo real do imperador. Ele impunha o seu anel sobre a parafina quente e selava aquela carta. Qualquer carta que fosse enviada e tivesse o selo do anel do imperador cravado no final da carta, era símbolo de que havia total autoridade e credibilidade naquelas palavras. A pessoa poderia receber qualquer carta, com qualquer informação, mas se chegasse uma carta com o selo do imperador cravado ao final, aquela pessoa tinha que levar em alta consideração aquelas palavras. Porque talvez a vida dela corresse sério risco se ela negligenciasse essas palavras. O que nós temos aqui, irmãos, são palavras dirigidas direto do trono da graça e enviadas diretamente ao nosso coração. Nós somos a igreja do Senhor aqui em Três Pontas. Somos o povo de Deus que foi escolhido, separado por Ele, com propósitos claros. E o Senhor Deus revela diante de nós o seu plano maravilhoso. Ele mostra para nós a maneira como Ele alcançou a nossa vida, cada um de nós, com as suas particularidades, com as suas individualidades. O Senhor olhou diretamente para o nosso coração e estabeleceu para nós planos maravilhosos. Ele decidiu não levar em conta quem nós éramos, mas perdoou os nossos pecados. Ele nos redimiu. Ele nos atraiu em direção a si e nos fez filhos, herdeiros juntamente com Ele, para que vivêssemos uma vida para o louvor da sua glória. Para que através da nossa maneira de ser igreja aqui em Três Pontas, pudéssemos glorificar ao único que é digno de receber toda adoração. Amém? Que a nossa unidade, que a nossa comunhão como igreja se baseie nessas verdades. Que os nossos olhos possam se voltar unanimemente para aquele que é digno de ser adorado, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém? O que vai acontecer de agora para frente aqui na carta? Se Deus nos permitir, na semana que vem, continuaremos. E eu conto com a presença de todos os irmãos, para que prossigamos e avancemos na meditação desta carta, pois Deus tem muito a falar aos nossos corações. Amém? O Ministério de Música pode subir aqui à frente. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nossos corações. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você nessa noite ouviu esta mensagem e deseja colocar a sua vida diante do Senhor agora, eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e curvar a sua cabeça,
Feche os seus olhos neste momento. Esse momento agora é um momento em que nós vamos derramar o nosso coração diante do Senhor e vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos ajude nas nossas fraquezas, que atraia o nosso coração para perto dele e nos ensine a fazer a sua vontade, a viver segundo o seu querer e que através da nossa vida o mundo creia que o Senhor é Deus, que Ele nos ama e que Ele tem planos para cada um de nós. Senhor Deus, nós queremos nesta hora, ó Pai, adorar e bendizer o Teu santo nome. Nós bendizemos o Senhor Deus, porque o Senhor Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E nós somos relembrados nessa noite a respeito de tudo aquilo que o Senhor fez por nós através do Teu Filho Jesus. De todas as riquezas, ó Pai, que o Senhor coloca à disposição de toda a Tua igreja e que está presente, ó Deus, à nossa disposição. Nós, ó Deus, que jamais poderíamos alcançar com nossos recursos, com as nossas próprias forças, com o nosso intelecto. O Senhor, meu Deus, apesar de todas as nossas limitações, estendeu as suas mãos para nós. O Senhor, Deus, nos alcançou por Teu amor, derramou sobre nós a Tua graça abundante, nos abraçou como filhos amados e queridos. E hoje, ó Deus, nós celebramos na Tua presença, nós Te adoramos, ó Deus, porque mesmo apesar de quem somos, o Senhor ainda assim tem nos abençoado e tem nos amado. Nos ajuda, Deus, dirige os nossos passos. Que a luz que resplandece através da Tua palavra, ó Deus, nas nossas vidas, possa nos guiar neste caminho e que os nossos olhos nunca se desviem do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para a gente adorar o Senhor com este último cântico.